Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como fazer soma condicional usando as funções SomaC, Desloque e Corresp. Então você vai passar os parâmetros dessa soma e ele vai mudar a coluna onde ele vai fazer essa soma automaticamente usando o Desloque e o Corresp. Tá bom? Então é isso, vamos lá? Ok, então nessa aula você vai aprender como fazer uma SomaC com Desloque. Tá? Então a nossa ideia é a gente vir aqui somar, por exemplo, tudo que é da filial 1, certo? Tá vendo que eles estão até fora de ordem, tá? Por exemplo, que seja de março, que seja de abril, que seja de maio, que seja de junho, apenas mudando aqui. Então eu venho aqui, quero mudar, quero somar de julho da filial 5, da filial 4. Então vem aqui, pode mudar e automaticamente ele vai então selecionar essas células e vai somá-las, certo? Além disso, nós também vamos marcar essas linhas que estão sendo somadas, tá? Então vai marcar a linha toda e vai marcar também a coluna toda que está sendo somada. Então ele vai vir aqui e vai marcando cada uma dessas linhas aqui e vai deixar marcado. Nós vamos fazer isso e também vamos fazer aqui com as células somando, marcando apenas as células, tá? Então, por exemplo, de agosto, né? Seja de agosto da filial 1. Então ele vai vir aqui e vai marcar essas células com formatação condicional e deixar elas coloridas, apenas essas células que nós estamos nos referindo. Perfeito? Perfeito. E aqui embaixo nós vamos fazer a soma, tá bom? Para isso nós vamos fazer o uso das funções SomaC, Corresp e Desloque, tá bom? Então, para isso nós vamos fazer a SomaC para a gente somar com critérios perguntando se se eu quero somar, por exemplo, somente da filial 1. O Corresp vai ser para a gente movimentar e escolher qual é a coluna, né? Então ele vai vir aqui dizer qual é a posição da coluna de outubro, por exemplo, dentro dessa referência. E o Desloque vai deslocar o intervalo de referência, tá? Então a gente vai começar com um intervalo lá, por exemplo, esse intervalo, e ele vai vir aqui e vai deslocar 1, 2, 3, 4, quantas forem, indo para a direita. Perfeito? Ok. Então, se você quiser entender um pouquinho mais de Desloque, eu separei aqui também para você dar uma olhadinha. Por exemplo, vou apagar aqui, vou deixar assim para você entender. Tá? Então a célula B9, por exemplo, é a nossa referência. Essa referência nós queremos mudá-la, deslocando para baixo, deslocando para a direita, deslocando, aumentando o tamanho, na vertical ou na horizontal, quantidade de linhas ou de colunas. Então como é que a gente faz? Aqui já está tudo pronto, né? Mas só para você entender, fica lúdico. Ok? Então eu quero deslocar uma linha para baixo, quero deslocar 2 linhas, quero deslocar 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Então é isso que o Desloque faz. Ele vai lá e desloca o teu intervalo em uma determinada direção. Eu vou deslocar agora para a direita uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, sempre tomando como referência a coluna aqui, certo? No caso a coluna B, e a linha, número da linha, tá? Por exemplo a 9 e por aí vai. E aqui em altura você pode mudá-la também. Quero aumentar 2, 3 células de altura, 4 células, 5 células de altura. E se eu quiser também alterar a quantidade de largura, 2 de largura, 3 de largura, 4 de largura e por aí vai. Então você pode vir aqui, ele vai mudando e alterando então o seu tamanho do seu intervalo. Perfeito? Então ele vem aqui e altera. Se você quiser aprender muito mais sobre Desloque, tem uma aula completa aqui com vários exemplos mostrando como você utilizar, tá? Eu vou deixar no link da descrição também, pode ser interessante para você. Perfeito? Então voltando aqui, então a gente já entendeu a respeito de Desloque, como é que funciona, então a gente já sabe que o Corresp, a gente vai procurar quantas células eu quero deslocar, ou quantas colunas eu quero deslocar para a direita, perfeito? E o SomaC ele vai fazer então uma soma condicional, perfeito? Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o Corresp, para a gente achar então qual é a posição da coluna que nós queremos somar, perfeito? Para isso nós vamos fazer o seguinte, igual Corresp, abre parênteses, e ele tem 3 parâmetros. O valor procurado, matriz procurada, ou seja, onde eu estou procurando, e se é um exato ou aproximado, ok? Então nós vamos aqui, primeira coisa, o valor procurado vai ser julho, perfeito? Onde eu estou procurando? Ponto e vírgula. Onde eu estou procurando? Aqui em cima. Estou procurando aqui em cima, perfeito? E vai ser uma procura exata. Fecha o 0 no caso. Fecha parênteses. Então está dizendo que está na posição 7. 7 julho, né?
correto então? Então quando a gente muda aqui, outubro 10 e por aí vai, perfeito? Então está deslocando ali, perfeitamente. Agora nós vamos fazer com o desloque, pegue esse intervalo, perfeito? Então para isso nós vamos fazer o seguinte, igual desloque, abre parênteses, e os parâmetros são os mesmos que a gente acabou de ver naquele exemplo. Referência, linhas, colunas, altura e largura, tá? Então a referência que eu estou me referindo, que eu estou querendo aqui, vai ser esse item. Eu quero saber quantas eu quero deslocar para a direita. Se uma, duas, três, lembrando que janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3 e por aí vai. Perfeito? Então aqui vão dar ponto e vírgula. Aqui não vai ter nenhuma alteração com quantidade de linhas, porque eu não quero deslocar para lugar nenhum. E em colunas, aí sim, quantas eu quero deslocar. Então, no caso, é 10, certo? Então, eu vou vir aqui e vou marcar o resultado do CORRESP que eu tenho aqui. Fechei parênteses e dei um Enter. Automaticamente, ele trouxe, então, essas informações. Se você notar, ele está exatamente igual ao que eu tenho em outubro. Perceba, exatamente igual. Ah, mostrou tudo, o meu está diferente. Tá, porque o meu é o Office 365. Se o teu for o Office 365, ele vai despejar todas as informações dessas células diretamente aqui, tá? Mas não vai importar porque vai funcionar em qualquer versão. Se não for, o teu vai aparecer 8503 ali e tal. Então vai aparecer desse jeito, tá bom? Então isso aqui era só para elucidar que ele está mostrando fazendo isso aqui, então. E por fim, nós vamos então fazer uma soma, perfeito? Por fim, nós vamos somar esse valor quando for de uma determinada filial, perfeito? Perfeito. Bom, então vamos lá. Agora voltando então, vamos só juntar essas duas aqui dentro desse total, perfeito? Então para isso nós vamos fazer o seguinte, igual soma C abre parênteses, quem eu quero somar, tá? Daí nesse caso aqui, lembrando com relação ao desloque que a gente acabou de ver, certo? Então ele vai se referir a esse item aqui, vai começar nesse item aqui, tem que ser o mesmo do desloque que nós temos aqui, perfeito? Pode dar um F4 para travar, ou não também, porque como nós vamos usar somente aqui, também não vai fazer muita importância, tá? Por fim, nós temos os critérios. Quais são os critérios que a gente vai querer? Então, o intervalo, primeiro que ele está perguntando é o intervalo de critérios, tá? Intervalo de critérios, por exemplo, quem eu quero somar? Eu quero somar quando for da filial determinada. Então, a primeira coisa, perguntando qual é o intervalo de critérios, é onde eu vou pesquisar o critério, pesquisar o que eu vou somar, tá? O segundo é o que eu vou somar, no caso, por exemplo, tudo que é filial 4. E, por fim, o intervalo de soma, ok? Vou fazer um exemplo simples aqui. Então, intervalo, então os critérios, ponto e vírgula, qual é o critério, no caso, a filial, perfeito? Que eu estou querendo somar, então eu quero que ele pegue aqui somente da filial 4. Ponto e vírgula, qual é o intervalo de soma, tá? Digamos que o meu intervalo de soma seja janeiro. Selecionei aqui, fechei parênteses e dei um Enter. E ele apareceu, então, 28037. Então, aqui, se você for somar, né, ele vai pegar somente o que é da filial 4, certo? Vai pegar somente o que é da filial 4 e somando eles, você vai ter os 28037 aqui embaixo. Perfeito? Só que a gente quer que isso fique dinâmico, não só alterando aqui a filial, mas como também o mês, tá? Então, para isso, a gente vai juntar essas fórmulas aqui. Por fim, nós temos aqui, então, na parte onde você está perguntando qual é o intervalo de soma, e aqui nós vamos mudar, passando, então, esse desloque e esse CORRESP. Perfeito? Então, para isso, você vai vir aqui e vai apagar, e vai colocar desloque, abre parênteses, lembrando qual é o intervalo que nós vamos deslocar, é esse aqui, certo? Lembrando que ele vai deslocar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante para a direita. Linhas não vamos deslocar nenhuma. E em CORRESP, aí sim nós vamos falar para ele quantas colunas nós queremos deslocar à direita. CORRESP abre parênteses. Qual é o valor procurado? Outubro, ponto e vírgula. Aonde nós estamos procurando, que é no cabeçalho aqui dos meses. Perfeito? Ponto e vírgula. 0, porque eu quero uma correspondência exata. Perfeito? Então a gente juntou essas três funções dentro do Excel para fazer isso. Fechei parênteses para o primeiro. Para o segundo, perceba as cores, né? O vermelho com vermelho, o roxo com roxo. E o preto vai ser sempre o último que vai aparecer na nossa função. Perfeito? Nossa forma. Vou dar um Enter. Então aqui ele já está fazendo
de outubro para a filial 4. Quando eu vim aqui mudar, por exemplo, para junho, para julho, para janeiro, então ele já perceba que ele está trazendo correto, porque 28037 era exatamente o que a gente tinha antes, para janeiro. Perfeito? E agora, como é que eu faço para eu fazer com que essa linha fique colorida, né? Então, as linhas que são da filial 4, eu quero que fiquem coloridas. E também qual é a coluna que eu estou selecionando. Como é que eu faço isso? Então, primeira coisa, você vai selecionar qualquer célula aqui, tá? Pode ser a primeira, normalmente você vai pegar a primeira célula do topo aqui para você fazer essa configuração, que fica mais fácil, tá? Então, pega essa primeira célula aqui, que eu vou selecionar vai ser isso aqui, tá? Então, nesse intervalo é onde vai aplicar a formatação condicional. Mas eu vou selecionar essa célula aqui. Não preciso selecionar tudo por enquanto. Cliquei aqui em formatação condicional, nova regra, tá? E aqui você vai colocar a seguinte fórmula. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, ok? Então você vai colocar aqui igual, e aqui nós vamos fazer uma somente para a linha, depois uma somente para a coluna, tá? Depois no outro exemplo a gente vai juntar as duas, ok? Então, igual, esse valor aqui, por exemplo, da célula, né? Esse valor que nós temos aqui. Então aqui nesse caso, nós vamos mudar ele. Aqui, ó, perceba que ele está travado, certo? Nessa coluna, nessa célula. Nós vamos travar apenas a coluna. F4, F4. Isso vai fazer com que a cada linha ele vai se referindo àquela linha que ele está, tá? Mas a coluna ele vai ser sempre a mesma, independente se tiver em qualquer uma das células para a direita. Então, se F9 for igual a filial 4, que nós temos aqui. Perceba que ele já ficou travado, e é assim que ele vai ficar, tá? Então vai ficar travado sempre se referindo a essa célula aqui da filial 4. Formatar, e aqui eu vou selecionar uma formatação que eu quiser, tá? Selecionei essa, por exemplo. Então eu coloquei um fundo laranja nessa célula, se ele tiver, tá? Nessas colunas, que eu vou aplicar aqui. Vou dar um OK, tá? E agora eu vou em formatação condicional, gerenciar regras, tá? Em gerenciar regras, ele está aplicando-se somente a F9. Lembra que a gente falou? Somente a F9. Então agora eu vou selecionar todo o intervalo que eu quero que seja aplicado. Vim aqui e mudei ele, né? Marquei todo esse intervalo aqui e dei um aplicar. E dei um OK. Veja agora que essas células estão marcadas, essas linhas, porque aqui nessa célula, nessa coluna, eles estão como filial 4, tá? Quando eu venho aqui e mudo para outra filial, automaticamente ele vem e muda aqui também. Perfeito? Então é bastante útil. E agora nós vamos marcar a coluna, tá? Então, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, então eu quero que seja feito. É a mesma situação, tá? Então a mesma coisa que a gente fez para esse aqui, nós vamos fazer para esse. Tá? Para essa linha, nós vamos fazer para a coluna. Selecionei essa célula aqui, tá? Onde nós estamos em G9, formatação condicional, nova regra, e aqui você vai usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, e você vai marcar assim, igual, e agora nós vamos marcar janeiro. Perceba que ele travou então a célula, tanto na coluna quanto na linha. Nós vamos travar agora somente a linha, porque eu quero que ele vá mudando de acordo com a coluna que for, tá? Então eu vim aqui e travei, e vou deixar somente assim, ó, a trava somente na linha. Perceba? Então, na medida que ele vem para baixo, ele vai sempre se referir a essa linha que eu estou aqui em cima, mudando apenas a coluna. Então, se G8 for igual a mês de janeiro, tá? Formatar, aqui em mais cores, mais cores não, já está no preenchimento, você vai vir e marcar a cor aqui, por exemplo. Pode mudar a borda, a fonte, o que você quiser, tá? Botar em negrito, dá um OK, tá? Então ele veio aqui e já marcou. Por quê? Ele está se referindo a janeiro. Mas eu quero mudar para ele pegar todo esse intervalo aqui, perfeito? Então o que a gente faz? Você vai vir de novo em formatação condicional, gerenciar regras, e vai selecionar esse item, aplica-se a, é a região onde ele vai se aplicar. Então a gente vai selecionar isso aqui e vai marcar toda essa região, perfeito? Marquei toda a região onde nós iremos aplicar essa formatação condicional. Dei um aplicar e um OK. Veja que ele já marcou janeiro, marcou a linha toda, marcou a coluna toda, né? E também as linhas da filial 3. Quando eu venho aqui e mudo, por exemplo, para maio, para abril, então ele vem aqui e muda também para abril, então mesclando as linhas e as colunas, tá? Então fica bem fácil de você enxergar aqui os valores se ele está somando correto, inclusive, tá bom?
você conferir esses valores. Você pode vir aqui, mudar para filial 5 e para filial 5 e por aí vai, tá bom? Então você vai mudando aqui, ele vai mudando automaticamente, tanto a linha, quanto a coluna e principalmente quanto ao total, tá bom? Perfeito? Ok. Então como é que eu faria para que essa célula, essa formatação condicional fosse aplicada também quando a gente tem quando a gente quer somente uma célula? Então eu quero marcar somente as células, tá? Por exemplo, eu quero marcar somente a intersecção deles. Eu quero marcar somente essas. Não quero marcar a linha toda, não quero marcar a coluna toda. Como é que eu faço isso? Certo? Então vamos fazer isso num outro exemplo. Tá? Então somente a célula vai ser a mesma coisa. Aqui nós podemos até somar, até pegar a mesma fórmula, tá? Pode vir aqui. Pode somar a mesma fórmula, porque é a mesma tabela, tudo igualzinho, tá? Então como é que eu faço agora para que eu faça essa movimentação ali, marque somente a intersecção onde nós temos agosto e filial 1, certo? Então vai ser muito parecido com o que a gente fez aqui, apenas a gente vai juntar tudo dentro de uma mesma função de formatação condicional. Então para isso você vai vir aqui, vai selecionar uma célula, vai vir em formatação condicional, nova regra, e aqui em usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, você vai digitar assim, igual E, abre parênteses. A função E, ela permite que nós coloquemos várias condições, tá? Então naquela nós só estávamos verificando se era igual a janeiro, se era igual a fevereiro, se era filial 1, dependendo da formatação. Agora a gente vai juntar os dois, tá? Então primeiro eu vou verificar se essa filial da linha é igual à filial que eu tenho aqui. Então eu venho aqui e marco ela, filial, vou marcar somente a coluna, for igual a essa filial aqui, tá? Então tá marcado. Se F9 for igual a essa filial. Ponto e vírgula agora. E agora eu vou marcar a coluna aqui em cima. A coluna, vou marcar somente a linha, vai ficar assim, G8 travando somente a linha, for igual, então ao mês que eu estou selecionando aqui, no caso, agosto. Perfeito? Vou vir em formatar e vou colocar uma formatação. Vou dar um OK e um OK de novo. Tá? Ele está se aplicando somente a essa célula, eu quero que se aplique a esse intervalo todo. Então eu vou vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras, em aplica-se a você vai vir aqui e vai selecionar esse intervalo. Tá bom? Só selecionar o intervalo, dar um aplicar e um OK e tá ali. Está somando somente da filial 1, certo? Somente da filial 1 e somente do mês de agosto. Se eu vim aqui em mudar, automaticamente ele muda para outubro, e aqui vai mudando também a filial, também de acordo com o que eu vim selecionando. Tá bom? Perfeito? E a soma também, claro, ele deve ficar igual ao que a gente tinha lá também. Tá? Então somando eles, 23,422, 23,422. Exatamente as células que nós temos somando condicionalmente com o desloque com RESP. Valeu? Ok, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais essa videoaula. Tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Isso nos ajuda demais, tá bom? E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem curso de Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA e mais 2 bônus incríveis, tá? Clica aqui para conhecer, tá aqui na descrição, tá? Ele é vitalício, então você vai comprar uma vez e vai ter acesso para sempre. Você faz download também de todas as planilhas que você vai vai trabalhar dentro dos cursos, tá? E ele tem mais de 40 horas de vídeo. Tá? Então é um curso bastante completo, com certificado, são 3 certificados, um para cada curso, Excel básico, avançado e VBA, lógica de programação e VBA, tá bom? Conheça clicando aqui embaixo. Perfeito? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais essa videoaula, não esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Valeu? Então é isso e até a próxima.